Participei da ceia do Senhor em pecado. E agora? Talvez essa já tenha sido a dúvida que afligiu o seu coração. Um sentimento de angústia e um questionamento. Será que Deus vai me punir? Será que algum castigo vai vir sobre a minha vida? Ceia após ceia, a gente escuta os nossos pastores e os nossos líderes falarem as mesmas instruções trazidas a nós por Paulo, que a gente deve examinar o nosso coração e, ao mesmo tempo, um aviso extraordinário que existem muitas pessoas que estão dormindo, adoecendo e fracas porque estão participando da ceia do Senhor indignamente. E essa palavra, indignamente, é que deixa às vezes a gente desorientado. O objetivo é a gente entender o que realmente pode te orientar na ceia do Senhor e aquilo que pode te desorientar na ceia do Senhor. Mas antes disso, é fundamental que a gente conheça a carta de apresentação dessa igreja, que a gente bata uma ficha corrida desses membros, que a gente conheça quem são esses membros, para quem esse texto foi escrito. Então vamos lá para a ficha corrida dessa igreja. Existe uma competição pelo dom de línguas. Então Paulo já abre a carta falando que o dom está sendo usado de uma forma errada por um espírito de competição. E muitas vezes a gente olha para esse texto e a gente não enxerga. Não é sobre a validade ou não de um dom, é sobre exercitar ou olhar para ele sobre um prisma completamente carnal. O segundo problema que a gente vai ver são prostitutas e completamente diferente do que a gente tem hoje. Elas eram instruídas na filosofia, em Aristóteles e Platão, e elas ficavam nas praças públicas competindo para ver quem argumentava de uma forma melhor, e as que mais se destacavam, elas iam fazer os programas com as pessoas mais especiais da cidade. A brincadeira que eu faço, para ser prostituta naquela época tinha que ser muito, muito inteligente. E por que falar disso? Porque muitas dessas mulheres se converteram e essa mesma atitude de comandar, de tentar vencer pelo argumento, de dominar o ambiente, se instalou na igreja. Agora pensa em pessoas, homens simples e humildes, sendo arrastados, atropelados por mulheres intelectualmente muito preparadas. Nessa igreja também existia rachas e divisões. Lembra? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus Cristo. Existia uma tendência por essa imaturidade de viver um racha. Aonde você vê essa sensação, essa iminência de racha, você pode ter certeza que você está lidando com uma igreja infantil e com bases ainda frágeis. Existiam litígios, irmãos brigando com irmãos juridicamente, coisas que podiam ser resolvidas com alguém mais experiente, dando um conselho, e aquelas pessoas ficavam se debatendo. E Paulo fala que isso era uma vergonha. Será que não tem ninguém no meio de vocês que pode ajudar vocês a resolver essas questões mais simples? O problema da imoralidade, que é apresentado também logo no início da carta, de alguém que está se relacionando com a sua madrasta e a igreja não faz nada. Ou ainda a questão que Paulo delimita entre fortes e fracos, é uma questão sobre alimentação, se eu posso comer a carne ou se eu não posso comer a carne, brigando por comida. Isso é impensável, uma igreja brigando por comida e sobre essa, vamos dizer, de teologia da comida. É muito interessante que o argumento de Paulo é muito simples. Se eu abrir mão do meu sustento na igreja de vocês para que o evangelho prosperasse, será que vocês não podem abrir mão de comer carne? Então o problema não é comer ou não comer, é da falta de disposição de abençoar a vida do irmão. Homens que não sabiam governar e mulheres que não se deixavam ser governadas. Toda a discussão sobre o véu se repousa nessas duas realidades. Tem homem que não sabe governar e tem mulher que não sabe ser governada. Então, quando junta essa turma, você vê um caldeirão de confusão e uma igreja que parece que não rompe, não anda, porque esse espírito de divisão, ela assola toda a realidade dessa igreja. E é nesse conceito que Paulo ensina pra gente, repetindo as palavras de Cristo. Na noite que foi traído, examine o homem a si mesmo, para que a traição que muitas vezes a gente experimenta dentro da igreja não seja desculpa para a gente destruir a mesa da comunhão.
A primeira lição que Paulo está falando, vocês estão se sentindo competindo, traindo uns aos outros? Mas eu quero lembrar que na noite que ele foi traído e ele estava prestes a subir na cruz do Calvário, ele não deixou que a confusão, a traição de Judas destruísse a mesa. A mesa foi posta, o pão foi partido. Então, sobre a realidade de sondar o coração e descobrir, primeiro, o que existe dentro do meu próprio coração. Então, ok, a gente entendeu. Então, examine o homem a si mesmo e você vai perceber se a sua vida tá caminhando bem. Mas existe uma outra direção que parece que a igreja ainda está cega, que é sobre discernir o corpo. Agora você já sabe. Como que está o corpo de Coríntios? Doente, confuso, cheio de divisão. Paulo está falando que a gente precisa discernir o corpo, como eu estou me relacionando com os meus irmãos em Cristo. Aqueles são os problemas de Coríntios. Você precisa saber, você precisa discernir o corpo de onde você participa. Quem são os fortes e os fracos da igreja, quem se deixa governar, quem não se deixa governar na sua igreja. O momento da ceia do Senhor é quando você percebe a ilustração de Pedro que a gente é pedras vivas encaixadas. O momento da ceia do Senhor é quando a gente olha para o corpo e a gente percebe se a gente está sendo peso morto ou se a gente está trabalhando para que esse corpo funcione. Então, é tempo de discernir os problemas da sua igreja e de perguntar: o que eu estou fazendo por esse corpo? Eu estou ajudando esse corpo a ficar mais doente ou eu estou lutando para que a saúde da graça invada os nossos relacionamentos? Mas discernir o corpo também é enxergar a graça. Então essa frase, quando a gente escutar na próxima ceia, discernir o corpo, a gente precisa receber 2 impactos. Olha, como que você lida com as pessoas na sua igreja. Em segundo lugar, enxergue o sacrifício que foi feito, a graça do Evangelho oferecida para você. E a gente chega numa conclusão um pouco assustadora. Examine o homem a si mesmo. E se você tem feito parte daqueles que se examinam e se aprovam, certamente você não deve participar da ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor é para quem examinou e percebeu que as nossas relações são frágeis. E uma vez se percebendo culpado e comprometido a trabalhar pelo corpo, para o crescimento do corpo, uma vez que você entende isso, você não se aprovou. O final do texto é tão bonito que fala sobre a gente é julgado, para que a gente não seja julgado pelo mundo, né? Então, o que aconteceu em Corinto é o que acontece hoje também. Muitos fracos, doentes, muitas pessoas que dormem. Porque se a gente julgasse a nós mesmos, a gente não seria julgado. Se a gente olhasse pela forma que a gente se trata como os irmãos em Cristo, a igreja do Senhor não estaria dormindo. Ela estaria acordado, revelando a glória do Evangelho, revelando a graça do Cordeiro e o poder que existe na palavra de Deus. O problema central não é sobre um pecado específico que você cometeu durante a sua semana. A questão é sobre estar cego sobre a graça do Evangelho. É sobre estar cego sobre o corpo de Cristo ao que você faz parte. Às vezes, o problema da sua igreja é diferente de Coríntios, mas eles existem e você está dormindo e você é conivente com eles. Você não é resposta de Deus para que essa igreja se coloque de pé, mas você ainda é pedra de tropeço para que os seus irmãos multipliquem os seus trabalhos e as tuas dores.